Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês pediram, foi um pedido de vocês para a gente conversar um pouquinho sobre glaucoma de pressão normal. Bem-vindos, quem está chegando, boa tarde, Ana, Sueli. Vou começar me apresentando porque sempre tem alguém novo que ainda não me conhece. Então, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, sou especialista em glaucoma e catarata e estou aqui toda sexta-feira na live para te ajudar a controlar o seu glaucoma e com isso preservar a sua visão por toda a vida. Hoje nós vamos falar sobre glaucoma de pressão normal e como é feito o tratamento dessa forma de glaucoma. Então, só vou responder dúvidas sobre esse assunto. Dúvidas sobre outros temas vocês podem mandar na caixinha de perguntas ou então no direct ou então lá nos comentários do YouTube também, onde tem bastante conteúdo para vocês pesquisarem. Quem quiser ir mandando pergunta, vocês podem mandar no chat, mas é difícil eu encontrar, às vezes passa batido e eu não vejo. O melhor jeito de mandar a pergunta é nesse balãozinho com a interrogação que está aparecendo aqui embaixo na tela de vocês. Eu vou começar então falando um pouquinho sobre o glaucoma de pressão normal, o que ele tem de diferente dos outros glaucomas e como que a gente faz esse tratamento. Bom, o glaucoma de pressão normal é um tipo de glaucoma que tem um mecanismo que é um pouquinho diferente de todos os outros tipos de glaucoma. Não tem aquela história de que toda regra tem uma exceção. Então, o glaucoma de pressão normal é a exceção dos glaucomas. Por quê? Deixa eu explicar isso para vocês. O glaucoma de pressão normal, ele acontece sem elevação da pressão intraocular. O que é glaucoma? Glaucoma é uma doença que afeta o nosso nervo óptico, que é o nervinho da visão que faz a comunicação dos nossos olhos com o nosso cérebro aqui atrás para a gente poder enxergar. Então, no glaucoma, o que é danificado é esse nervo da visão que comunica os olhos e o cérebro. Na enorme maioria das pessoas com glaucoma, o que causa essa lesão no nervo é o aumento da pressão intraocular. A exceção disso é o glaucoma de pressão normal, que, como o nome já diz, são pessoas que têm glaucoma, mas que não têm elevação da pressão no olho. Como é que então acontece essa lesão no nervo? A gente não sabe exatamente, a gente tem algumas teorias que envolvem principalmente a oxigenação e a chegada de sangue nesse nervo. É como se isso de alguma maneira tornasse esse nervo mais sensível e aí ele vai sofrer dano mesmo com níveis de pressão ocular que são considerados dentro do normal. Então, as pessoas que têm glaucoma de pressão normal, elas têm lesão no nervo óptico pelo glaucoma, mas sem o aumento da pressão ocular. Bom, e como é que a gente faz, então, para tratar se a pressão não é alta? Muitos pacientes me questionam isso. Se a pressão não é alta, vai tratar como? A gente, mesmo assim, vai tratar com foco na pressão ocular, certo? Todo tratamento para glaucoma, seja qual forma de glaucoma for, a ideia é reduzir a pressão para não danificar o nervo. A pessoa que tem pressão alta, a gente vai trazer a pressão para dentro do normal para não danificar o nervo. A pessoa que tem o glaucoma de pressão normal, a gente também vai tratar reduzindo essa pressão. Só que a gente vai ser mais rigoroso e a gente vai querer pressões muito baixinhas. Afinal, aquela pessoa já teve lesão com uma pressão dentro do normal, tá? Vou dar alguns exemplos com números para vocês entenderem melhor. O normal da pressão intraocular é até 21. Uma pessoa saudável que não tem doença nenhuma vai no oftalmologista, mediu a pressão, é até 21 normal. Agora vamos supor que eu tenho aqui uma pessoa com glaucoma, que seja um glaucoma de pressão alta. Então essa pessoa tem glaucoma, tem lesão no nervo e a pressão ocular dela, por exemplo, é de 23.
Vamos começar a tratar, seja com colírio, seja com laser, seja com cirurgia, e a gente vai reduzir essa pressão de 23, por exemplo, para um 16, que é um bom alvo nesse caso aí, deu uma boa redução de pressão. Ok, vamos manter. Agora, pensa numa pessoa com glaucoma de pressão normal. Essa pessoa, de repente, já vai chegar com lesão no nervo com essa faixa de pressão de 16, 18. Então, o que a gente quer nesses casos é que a pressão fique mais baixinha. Então, eu vou querer tratar para que essa pressão chegue a 10, 12. Então, o tratamento do glaucoma, independente de qual glaucoma seja, ele vai sempre consistir na redução da pressão ocular. O que vai mudar no glaucoma de pressão normal em relação aos outros glaucomas é o alvo que eu quero com essa pressão, que vai ser um valor mais baixo do que para as outras pessoas, por exemplo, certo? Bom, eu vou começar agora a responder as dúvidas de vocês aqui. Maria tá perguntando se vai ficar gravado. Sim, não vai ficar gravado aqui no Instagram, mas amanhã às 10 horas da manhã vai estar no YouTube do Papo Glaucoma. Aliás, não só essa, mas todas as lives que eu já fiz estão gravadas lá no YouTube do Papo Glaucoma. A outra Maria Souto, perguntou se o tratamento é mais difícil. Maria, dá um pouquinho mais de trabalho sim, porque em geral, quanto mais alta é a pressão ocular, é como se a medicação fizesse um efeito mais fácil, sabe? Vamos pensar assim, a redução de pressão com um colírio, ela é percentual. Então, se eu tenho uma pressão muito alta, pressão de 30, e eu coloco um colírio, esse colírio vai fazer bastante efeito, vai levar essa pressão bem mais para baixo. É muito mais difícil trazer uma pressão de 30 para 20 do que trazer uma pressão de 14 para 10, tá? Esse é o racional, porque o efeito do colírio, ele é percentual ali. Então, por conta disso, o glaucoma de pressão normal, ele acaba sendo um pouco mais difícil de tratar por conta dessa limitação do efeito de todos os tratamentos. Seja colírio, seja laser, seja cirurgia, a redução de pressão é sempre um pouquinho mais difícil de alcançar quando a pressão já não tá tão alta assim. O pessoal que tá vendo e que tem glaucoma de pressão alta deve ter notado isso no tratamento também. Quando começa com a pressão alta e começa o tratamento, ela abaixa rápido. Mas quando a gente tá naqueles ajustes finais de vamos abaixar mais um pouquinho, às vezes dá bastante trabalho, tá? A Nath tá perguntando se glaucoma de pressão normal é o mesmo que glaucoma de ângulo aberto. Muito parecido, mas não. O glaucoma de pressão normal, ele é uma forma de glaucoma de ângulo aberto. Classicamente, as pessoas que têm glaucoma de pressão normal, elas têm ângulo aberto. Mas quando a gente fala só assim, glaucoma de ângulo aberto, na verdade a gente está se referindo ao glaucoma primário de ângulo aberto, que é um glaucoma de pressão alta. Então, eles não são a mesma coisa. Quem tem glaucoma de pressão normal tem ângulo aberto. Deu para entender? Ângulo é uma estrutura de anatomia, tá? Então, o fato dele ser aberto ou fechado, todo mundo tem o ângulo ou aberto ou fechado. As pessoas que têm glaucoma de pressão normal, elas têm o ângulo aberto, tá? Deixa eu achar aqui a próxima dúvida de vocês. Pessoal, eu tô vendo que vocês estão mandando dúvida só no chat. E aí fica ruim de eu encontrar. Mandem aqui no balãozinho da interrogação para eu poder responder vocês melhor. A Eli tá perguntando aqui como pode ter lesão se a pressão é baixa. Essa pergunta, a gente cai um pouco naquilo que eu falei de que a gente não conhece muito bem o mecanismo pelo qual o glaucoma de pressão normal acontece. Existem algumas teorias de que falta oxigênio para esse nervo, de que falta vascularização, existem algumas teorias de imunidade também, então a gente não sabe por que exatamente acontece essa lesão. O que a gente sabe é que o nervo de alguma maneira é mais sensível e danifica mesmo com a pressão normal.
Pensando nisso, tem se estudado outras formas de tratamento, usando, por exemplo, substâncias antioxidantes, substâncias que melhorem o fluxo sanguíneo ali no nervo, mas tudo isso é muito inicial, a gente não sabe exatamente como a doença funciona, então não tem nada disso que eu falei que tenha uma comprovação científica e que a gente consiga dizer, poxa, vamos tratar o glaucoma de pressão normal diferente dos outros. Aí ele tá me contando aqui que o balão tá ruim. Ah, por isso que eu estranhei que não chegou nada no balão. Então vocês podem ir mandando aqui no chat mesmo, que eu vou me virando aqui pra encontrar. Tá todo mundo falando aqui que o balãozinho não tá indo. Eu vou caçando aqui no chat. Demora um pouquinho mais, mas eu vou caçando aqui, pessoal. Pessoal, perguntas sobre outros temas, vamos deixar para outro dia, tá? Vamos falar hoje sobre glaucoma de pressão normal. Essa daqui eu já respondi. A Rosane perguntou se pode ter glaucoma em um olho só. O glaucoma de pressão normal, ele é uma forma de doença que afeta os dois olhos. Existem outras formas de glaucoma, que são os glaucomas de origem secundária, que em alguns casos eles podem afetar um olho só, mas isso são exceções. A grande maioria dos casos de glaucoma afetam os dois olhos e o glaucoma de pressão normal afeta os dois olhos. Vi que o Gustavo tá me contando aqui que tem glaucoma e a pressão é normal. Ah, eu lembrei aqui de um outro assunto que é importante da gente comentar. Então, enquanto eu vou procurando aqui as perguntas, eu vou falando sobre isso. O glaucoma de pressão normal, ele tem associação com algumas outras doenças do organismo. As clássicas e mais comuns são a enxaqueca e a apneia do sono, que é aquela pessoa que acorda no meio da noite com falta de ar porque não respira bem enquanto está dormindo. Então é relativamente comum a gente encontrar pacientes com glaucoma de pressão normal e aí a gente fica assim, poxa, da onde que tá vindo esse glaucoma? Por quê? O que aconteceu? E aí quando a gente vai pesquisar tem aí uma enxaqueca, uma apneia do sono contribuindo para isso. Antônio Luiz Carvalho dos Santos perguntou aqui se existe um percentual ideal para diminuir a pressão. Existe sim, Antônio. Existe uma continha que a gente faz quando a gente vai iniciar o tratamento, certo? Em geral, a gente estabelece como objetivo do tratamento uma redução de 20 a 30% da pressão ocular. Mas tem que ter um pouquinho de bom senso para isso, porque a gente precisa levar em conta outros fatores, tá? A gente leva em conta o estágio do glaucoma, a gente leva em conta quanto era a sua pressão inicialmente, tá? Só para dar um exemplo, às vezes chega para mim um paciente com pressão de 60. Se eu reduzir em 20% essa pressão, ele vai chegar nos 40 e pouco. É óbvio que não é esse o objetivo do tratamento. Então a gente usa essa regra de 20 a 30% de redução de pressão ocular, desde que isso resulte num número que na base do bom senso a gente considere satisfatório. Para glaucomas iniciais, em geral, uma pressão ali em torno de 16 é satisfatória. Então, se você pegou sua pressão, fez a continha lá do menos 20 a 30% e chegou no 16 e o seu glaucoma é inicial, provavelmente vai ser o que o seu oftalmologista vai querer manter. Se é um glaucoma avançado, a gente vai querer que, tirando 20 a 30%, que isso resulte numa pressão baixa, como 10 a 12, por aí.
Ana Márcia perguntou se tem alguma relação com doenças autoimunes como artrite reumatoide e se isso pode ser considerado um agravante. Pode ter relação, sim. Eu falei que o glaucoma de pressão normal tem associação clássica com enxaqueca e apneia do sono. Uma outra associação que pode acontecer é com doenças da imunidade, principalmente as doenças que afetam vasos sanguíneos. Então, não é qualquer coisa da imunidade que pode ter relação, mas algumas doenças da imunidade que afetam os vasos sanguíneos podem ter relação com glaucoma de pressão normal. A Babi tá me contando aqui que os médicos especialistas em enxaqueca não relacionam a doença com glaucoma, por que será? Bom, olha só, vamos esclarecer uma coisa. Enxaqueca é extremamente comum. Glaucoma de pressão normal não é comum. Então, muita gente vai ter enxaqueca e a gente não precisa sair investigando o glaucoma de pressão normal para todo mundo. Agora, se é o caminho inverso, se a pessoa tem um glaucoma de pressão normal e a gente não está descobrindo um motivo para aquilo, vale a pena fazer uma avaliação para ver se aquela dorzinha de cabeça que tem de vez em quando se pode ser uma enxaqueca. Então, cuidado para não fazer generalizações muito amplas. Aliás, é importante eu ter tocado nesse ponto de que glaucoma de pressão normal não é uma coisa muito comum, tá? Por quê? Porque eu vejo uma quantidade enorme de pacientes com glaucoma de pressão normal que, na verdade, não tem uma confirmação do diagnóstico, tá? Nem toda alteração do nervo é glaucoma. Então, qual é o racional que alguns oftalmologistas que não são muito treinados fazem? Eu tô vendo um nervo alterado e a pressão tá normal, então é um glaucoma de pressão normal. Só que nem toda alteração do nervo é glaucoma, tá? Existem alterações típicas do nervo óptico que a gente pode detectar nos exames, que a gente detecta no fundo de olho, na retinografia, no OCT, e que a gente vê se aquelas alterações são típicas de glaucoma ou não. Por exemplo, existem pessoas que têm uma coisa que se chama aumento fisiológico de escavação. Essas pessoas já nasceram com o nervo com a escavação grande, vai ser grande a vida toda, e essas pessoas não têm doença nenhuma. É simplesmente uma característica delas de ter essa escavação grande. E muitas dessas pessoas que não têm doença nenhuma são diagnosticadas como glaucoma de pressão normal, justamente por conta desse erro de generalização. Outra questão, existem diversas doenças neurológicas que afetam o nervo óptico. Então, não é porque tem uma alteração qualquer no nervo e a pressão está normal que você tem um glaucoma de pressão normal. A gente precisa avaliar se essa alteração é típica de glaucoma ou se sugere uma outra doença. E pelos exames a gente consegue avaliar isso, principalmente pelo OCT de nervo óptico. Então, cuidado aí quem tá me ouvindo e que teve um diagnóstico de glaucoma de pressão normal, mas nunca fez um exame de OCT. Olha, é bom procurar um especialista para confirmar esse diagnóstico, porque muitas vezes o glaucoma de pressão normal, ele foi um diagnóstico dado por não ter sido investigado de maneira mais completa essa sua alteração do nervo, tá? A Milena tá perguntando aqui, já que eu falei do OCT, se o OCT é o melhor exame para detectar o glaucoma. O OCT é um exame essencial para todo mundo que tem glaucoma ou suspeita de glaucoma, mas ele não é o único. Tem que fazer a investigação completa. Não existe nenhum exame que sozinho entregue de bandeja um diagnóstico de glaucoma pra gente. Seria muito mais fácil se fosse assim. Mas a gente precisa fazer vários exames, correlacionar esses exames e também observar na repetição como que esses exames estão evoluindo com o tempo, tá? O Antônio perguntou se o prognóstico para o glaucoma de pressão normal é pior. Antônio, as formas de glaucoma que mais geram cegueira são os glaucomas de ângulo fechado.
e o glaucoma de pressão normal é um tipo de glaucoma de ângulo aberto. Então ele não está ali entre os piores, mas como eu falei antes, ele dá um pouquinho mais de trabalho para fazer esse tratamento por conta de ser difícil às vezes a gente atingir níveis tão baixinhos de pressão, mas a gente tem muitos recursos para isso. Então todos os colírios para glaucoma podem ser usados por quem tem glaucoma de pressão normal. Os procedimentos a laser também, os procedimentos cirúrgicos também. Então todos os recursos de tratamento para o glaucoma a gente pode usar para o glaucoma de pressão normal para manter ele controlado pela vida inteira. Deixa eu achar aqui mais pergunta. Como o balãozinho não tá funcionando, eu sei que eu tô demorando para achar as perguntas de vocês, mas tô caçando aqui. Pessoal, perguntas sobre outros assuntos. Tem gente perguntando aqui de colírio, de escavação. Perguntas sobre outros assuntos, guardem para a caixinha. A Alcilene perguntou se 14 é normal. Para quem não tem glaucoma, o referencial do que é a pressão ocular normal é até 21. Para quem tem glaucoma, depende. Aí tem que ser feito todo aquele racional que eu falei mais no começo da live de como a gente vai calcular o nosso objetivo de pressão. Então, quem perdeu o começo, amanhã, 10 horas da manhã, vai estar no YouTube para vocês assistirem. A Suélia, e fiquei na dúvida agora do seu nome, desculpa, perguntou como que se descobre se é glaucoma de pressão normal que tem. O diagnóstico do glaucoma de pressão normal, ele é igual ao diagnóstico de todos os glaucomas, tá? Na verdade, o diagnóstico de glaucoma se faz da mesma maneira em todas as formas, que é fazendo uma avaliação da pressão ocular, do aspecto do nervo óptico no fundo de olho, e a gente usa 5 exames para essa avaliação: gonioscopia, paquimetria, OCT de nervo óptico, retinografia e campo visual. Então, a gente fazendo tudo isso, se a gente confirmou que a pessoa tem glaucoma mesmo, mas a medida da pressão ocular foi normal, isso é que fecha o diagnóstico de um glaucoma de pressão normal, certo? Mesmo não sendo a pressão a causadora da doença. Me perdi, Babi, com sua pergunta aqui. Os exames são os mesmos, se foi isso, os exames são os mesmos. Mesmo que a pressão não seja a raiz do problema ali no glaucoma de pressão normal, o tratamento e o acompanhamento são feitos da mesma maneira. A Elaine fez uma pergunta interessante aqui. Ela teve uma crise de glaucoma de ângulo fechado no olho direito e ela pergunta se pode acontecer de ter glaucoma de pressão normal no olho esquerdo, no outro olho que não teve a crise. Elaine, pouquíssimo provável, tá? Até porque, como eu falei, são mecanismos de doença diferentes. O que acontece muitas vezes no glaucoma de ângulo fechado é uma coisa que a gente diz que ele é um glaucoma muito assimétrico. O que isso quer dizer? Que um olho é muito diferente do outro. Então, quem tem uma crise de glaucoma agudo tem uma predisposição genética a ter um glaucoma de ângulo fechado nos dois olhos. Mas como é uma forma muito assimétrica da doença, ele pode às vezes manifestar muito forte em um e tá mais quietinho no outro, e aí por isso a pressão do outro estar normal. Mas é um mecanismo muito diferente do que é sobre o glaucoma de pressão normal, tá? Então são coisas diferentes aí nesses quadros. Pessoal, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa live. Quem perdeu o começo da live, amanhã, 10 horas da manhã, a live vai estar gravada no YouTube, não se preocupem. Aliás, quem ainda não está inscrito lá no canal do YouTube, lá é que o conteúdo principal, mais aprofundado está. Então, quem está aqui só no Instagram
corre lá e procura o Papo Glaucoma no YouTube, que lá eu consigo entrar em muitos detalhes que nesses videozinhos mais rápidos do Instagram às vezes não dá tempo. Nós temos outro encontro marcado na próxima sexta para live. Toda quarta-feira no YouTube e quase todo dia eu tô aparecendo aí no feed de vocês para ajudar vocês a controlarem o glaucoma e com isso manter a visão por toda a vida. Até a próxima. Beijo e bom final de semana para todo mundo.